Hoje visitamos o Palácio Barbacena, um dos mais belos palácios da cidade de Lisboa, mas também um dos menos conhecidos. Construído pelo arquiteto Manuel da Costa Negreiros, é um palácio que resistiu ao terremoto de 1755 e por isso guarda uma arquitetura e umas artes decorativas únicas na cidade de Lisboa. Manuel da Costa Negreiros foi um dos grandes arquitetos portugueses do século XVIII. O seu pai era José da Costa Negreiros, mestre pedreiro que participou nas obras do Palácio Convento de Mafra. Manuel foi educado na arte do seu pai, formando-se na aula do risco nas obras do Convento de Mafra, dirigida pelo arquiteto João Frederico Ludovice, tornando-se depois mestre pedreiro, como seu pai, em 1731. Esta escola vai-se fazer notar pela sua influência nas diferentes obras que nos deixou, como a Igreja de Santo Estevão em Alfama ou na Capela do Paço da Bem-Posta. Colaborou ainda nas obras do Palácio das Necessidades. Em 1740 é nomeado arquiteto de todas as obras da Casa do Infantado, cargo importantíssimo e que fez com que viesse a trabalhar para vários membros da corte, como o Correio-Mor do Reino. Curioso saber que era seu irmão José da Costa Negreiros, conhecido pintor de arte sacra e palaciana, e que a sua filha, Teresa Maria de Jesus, veio a casar-se com o famoso arquiteto Eugênio dos Santos. Apesar deste palácio não se encontrar no centro nevrálgico da cidade, junto ao Paço da Ribeira, este palácio encontrava-se numa das zonas mais privilegiadas da cidade. O Campo de Santa Clara era um lugar marcado pela presença de grandes mosteiros, conventos e igrejas, como o de São Vicente, o Convento de Santa Clara, que deu nome a este lugar, o Convento do Desagravo, mas também por palácios e casas nobres, como o Palácio dos Condes de Rezende, o Palácio Sinel de Cortes e do Palácio Lavradio, mandado construir pelo primeiro patriarca de Lisboa e depois herdado pelo seu sobrinho, o quarto Conde de Avintes e primeiro Marquês de Lavradio. Era também marcado pela presença da Igreja de Santa Engrácia, futuro Panteão Nacional. Uma das características deste palácio, que encontramos pouco nas casas senhoriais lisboetas, é a existência de uma fachada imponente e bastante trabalhada ao nível da cantaria. A maior parte dos palácios alfacinhas, quer do século XVII, quer do XVIII, são marcados por uma grande sobriedade e austeridade na fachada. Apesar da imponência ou do número elevado de janelas de sacada, as fachadas eram simples, quer ao nível da arquitetura, quer da decoração, marcada por cantaria simples e despojada. São exemplos disso os Palácios dos Marqueses de Tancos, o Palácio de Chabregas ou o Palácio dos Marqueses de Nisa. Com a reconstrução da cidade pós-terremoto, esta sobriedade vai voltar à arquitetura civil, conhecida como pombalina, fazendo assim do Palácio Barbacena um exemplo raro do seu género. Um dos pormenores desse trabalho erudito é a presença do brasão de armas da família Barbacena. A família Barbacena era originária da vila e castelo com este nome, no Alentejo. O primeiro senhor de Barbacena era um mercador da expansão e cristão novo, que viu os seus descendentes casarem-se com a velha aristocracia portuguesa. Esta família vai se destacar sobretudo em feitos militares, concretamente na defesa da fronteira portuguesa a partir do Castelo de Barbacena. O primeiro visconde deste título vai ser governador do Brasil e é o neto deste, o quarto visconde, o Luís Xavier, que manda construir o palácio. Por sua vez, o seu neto, Luís António, sexto visconde de Barbacena, é considerado um dos membros mais ilustres da sua família. Mostrando logo nos primeiros anos uma invulgar inteligência, vai estudar na Universidade de Coimbra, logo depois da reforma deste estabelecimento de instrução superior, decretada em 1772 pelo Marquês de Pombal. Matriculando-se nas faculdades de Filosofia e de Leis, foi o primeiro que recebeu o grau de doutor em Filosofia. Concluídos os estudos, regressou a Lisboa e, cultivando com dedicação a História Natural, foi um dos instituidores da Academia Real das Ciências, na qual serviu de secretário desde a sua criação, até que partiu para o Brasil, por ter sido nomeado governador e capitão-geral das Minas Gerais. Curioso saber que durante este período do seu governo apareceu a primeira tentativa de revolta de independência do Brasil. Esse movimento foi iniciado por Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes.
O Visconde de Barbacena manda então suspender as medidas tributárias e prender todos os implicados nesta revolta, fazendo assim abortar a ideia da independência. Quando a família real se retirou para o Rio de Janeiro, em 1807, o Visconde de Barbacena não a acompanhou e, permanecendo em Lisboa, foi escolhido por Junot para fazer parte da comitiva que foi cumprimentar Napoleão. Sendo estabelecida a paz, voltou a Portugal, onde se dedicou quase exclusivamente ao estudo. O seu filho Francisco, ministro dos Negócios Estrangeiros no tempo de Dom Miguel, vai ser o último proprietário deste palácio, passando este mais tarde para o Patriarcado e a seguir para o Exército. Outro aspecto bastante interessante é a organização funcional do palácio, que pode ser observada no exterior e no seu interior. Pelo exterior podemos ver um palácio desenvolvido em 3 andares e rematado por 2 torreões, que lhe conferiam maior nobreza. Cada andar tinha uma função própria. O inferior, onde estava o vestíbulo que nos conduz à escadaria nobre, era o piso de serviço, onde podíamos encontrar, por exemplo, as cavalariças. O interessante é ver que continua a haver uma divisão funcional entre o segundo e o terceiro piso. O segundo estava reservado à vida mais íntima da família, onde podíamos encontrar os quartos de dormir, por exemplo, e o terceiro era reservado à área social e de aparato do palácio, onde podemos encontrar o salão nobre, a sala de jantar e a capela. Atravessando a porta principal do palácio, chegamos ao vestíbulo, um espaço amplo e luminoso onde podemos já admirar a decoração interior, marcada pela azulejaria e pela cantaria. Aqui vemos a típica azulejaria joanina, marcada pelo azul e branco. As representações são de cenas de passeio em jardim ou de caça, típicas da aristocracia portuguesa e que podemos encontrar em palácios similares. Mas também podemos ver representações de cenas de costume, como populares a dançar, a tocar e a passear. Aqui também é interessante ver um trabalho em cantaria mais elaborado que aquele que vemos nos palácios maneiristas de Lisboa ou nos palácios do pós-terremoto, os pombalinos, muito mais sóbrios nestes aspectos. O arco em cantaria da escadaria nobre é trabalhado, assim como vemos a existência de vários arcos e janelas interiores. Subindo a escadaria nobre do palácio, podemos encontrar uma curiosa representação a azulejar, a figura de convite típica das residências senhoriais do século XVIII português. Nesta escadaria podemos encontrar 2, uma no início e outra a meio, que nos convidam a subir, fazendo assim as vezes do criado de libré. Além disso, vemos mais uma vez cenas de costumes aristocráticos, como os passeios no jardim ou a caça. Uma das características desta escadaria é o aproveitamento da luz natural, que através das janelas e vãos abertos permite, de dia, ter um conjunto bem iluminado. Subindo as escadarias, chegamos ao piso intermédio do palácio. Anteriormente, este tipo de piso era utilizado como apoio à área de serviço, mas no caso do Palácio Barbacena, vemos aqui mais uma novidade. Aqui temos a área da intimidade familiar, a área da distribuição dos quartos. Interessante é também aqui encontrar um corredor central, que divide os vários quartos. Um desses antigos quartos é hoje o gabinete do gerente de messe, onde podemos ver ao nível dos azulejos albarradas e o teto com pintura sobre madeira. Chegamos agora ao andar nobre do palácio, o andar onde podemos encontrar as salas de aparato, que apesar desta função, também elas são divididas por um corredor central. Entramos agora no antigo Salão Nobre do Palácio Barbacena, atual sala de refeições da Messe, um lugar marcado por uma vista deslumbrante sobre o Tejo
E ao nível da decoração podemos admirar mais uma vez a azulejaria azul e branca. Aqui a azulejaria, também azul e branca, é marcada por uma outra temática, mais de cariz mitológico, onde vemos representações de Vênus, de Poseidon, deus do mar, assim como cenas de costumes, como as de refeição. Estamos na atual sala de jantar do reservado da Messe, uma antiga sala de aparato da casa, ligada ao Salão Nobre. Esta sala é marcada por um teto de José António Narciso e pela azulejaria com a temática musical. Esta sala, também com vista privilegiada sobre o rio, é marcada por dois elementos decorativos bastante interessantes. A azulejaria, com representações de cenas musicais, de nobres a tocar vários instrumentos ou em deleite nos jardins. O teto, o único pintado que chegou até nós, representa Vênus e Cupido, alegoria do amor. A autoria é de José António Narciso. Pintada a óleo sobre tela, vemos representada Vênus, deusa da beleza e do amor, acompanhada pelo seu filho Cupido, deus do amor, fruto da relação com Marte, o deus da guerra. José António Narciso, pintor deste teto, pintou também o teto da capela do Palácio de Queluz e trabalhou com o pintor Pedro Alexandrino de Carvalho nas pinturas da Igreja do Sacramento no Chiado. Um dos espaços que podemos encontrar no andar nobre é a capela, o antigo oratório exclusivo da família que nós hoje podemos visitar. Ao nível da decoração encontramos a presença da talha marmoreada que formava o espaldar e o altar, e nas paredes silhares de azulejos, de boa execução, com imagens da Paixão de Cristo. Uma das curiosidades desta capela é a existência de uma janela que comunicava com a área de serviço da casa, permitindo assim aos criados da família também assistirem à missa.